Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para o quadro Conversando sobre Jesus no canal do Lar Ismael no YouTube. E no dia de hoje nós vamos estudar uma parábola muito bonita e muito atual, que é a parábola da rede contada por Jesus aos seus apóstolos. Então ele diz assim: finalmente o reino dos céus é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. E depois de cheia, os pescadores puxaram-na para a praia. E sentados puseram os bons em cestos, mas deitaram fora os ruins. Assim será o fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha do sofrimento. Ali haverá choros e ranger de dentes. Está em Mateus, no capítulo 13, versículos de 47 a 50. Encontramos a análise dessa parábola no estudo aprofundado da doutrina espírita, no módulo 3, na parte 1, Ensino e Parábolas de Jesus, do livro Tomo 2. E é uma análise muito bem feita, muito minuciosa. Então vamos ver aqui. Rodolfo Caligares, em Parábolas Evangélicas, na página 25 e 26, ele diz o seguinte: é o fim do mundo velho, com as suas confusões, suas discórdias, seus convencionalismos, suas iniquidades sociais, seus ódios, suas lutas armadas e o advento de um mundo novo, sob a égide da verdade e do bem, do entendimento, da lisura de caráter, da equidade, do amor, da paz e da fraternidade universal. A parábola da rede nos fala do momento de transformação que a humanidade terrestre deve passar. Ou seja, chegou aquele momento que é considerado o fim dos tempos. Então, como o planeta está neste período de transição planetária, saindo do mundo de provas e expiações, aonde nós vivemos realmente o que o Rodolfo Caligares está dizendo, com muita intensidade, e ele ainda diz assim: significa o fim deste ciclo evolutivo da humanidade, com o desaparecimento de todos os seus usos, costumes e instituições contrários à moral e à justiça. Está no livro Parábolas da Redes, na página 25, do Rodolfo Caligari. Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 18, item 5, ele diz assim: a humanidade tem realizado até ao presente incontáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Não poderiam consegui-lo nem com as suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas, resto de outra idade, boas para certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, havendo dado tudo o que comportavam, seria hoje um entrave. Já não é somente de desenvolver a inteligência o que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento. E, para isso, faz-se preciso destruir tudo que superexcite neles o orgulho e o egoísmo. Na interpretação do texto evangélico, quando diz assim: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes, que está em Mateus, no capítulo 13, versículo 47, nós temos uma interpretação de Eliseu Rigonati,
no livro O Evangelho dos Humildes, no capítulo 13, intitulado Reino dos Céus. E ele diz: a expressão reino dos céus, muito usada por Jesus em suas lições, tem dois sentidos: o sentido objetivo e o sentido subjetivo. Quando usada objetivamente, designa o mundo exterior, isto é, o universo do qual a Terra faz parte e onde habitamos. Reserva-se, então, a denominação Reino dos Céus para os lugares felizes do universo, que são os mundos regenerados, os mundos felizes e os divinos. Tomada no sentido subjetivo, a expressão Reino dos Céus designa a tranquilidade de consciência e paz interior, a felicidade íntima, a suavidade no coração, a calma interna, a fé viva em Deus, tudo isso originado da perfeita compreensão das leis divinas e de completa submissão à vontade do Senhor. Este reino do céu subjetivo é o que Jesus veio instalar em nossos corações. O objetivo se refere a um lugar. Então, o religioso tradicional costuma ver céus como um lugar específico para ser conquistado após a morte, de acordo com a sua conduta moral durante a existência física. Para nós espíritas, abre-se uma nova concepção. O reino dos céus é um estado de alma, reflexo da soma de caracteres positivos que já detemos e operacionalizamos na existência. Na parábola, o reino dos céus é comparado a uma rede. Não se trata, porém, de uma rede enrolada e encostada à margem, sem utilidade, mas de um instrumento em perfeita condição de uso, que é lançado ao mar com técnica e sabedoria. Lançar envolve trabalho meticuloso, operação inteligente bem direcionada. Nesse sentido, então, a rede deve estar sempre pronta e bem cuidada, apta para o trabalho. A rede representa a lei de amor, inscrita por Deus em todas as consciências. Os peixes de todas as espécies apanhados por ela são os homens de todas as raças e de todos os credos, que serão julgados de acordo com as suas obras. Então quem diz isso é Rodolfo Caligares, do livro Parábolas Evangélicas, na página 26, na edição 8ª de 2004. De um lado está a rede a ser lançada no barco, e do outro o mar, precioso celeiro de onde podemos emergir elementos valiosos. O barco é a nossa posição perante a vida. A lei de amor aqui representada pela rede nos oferece, em qualquer situação e época, os instrumentos necessários para navegarmos no mar da vida com segurança. Tais instrumentos são a inteligência, a saúde, a palavra, os recursos financeiros, o aprendizado, a família, os amigos, o apoio religioso e etc. São elementos que, bem aproveitados e aplicados, poderão suprir o nosso espírito, concedendo-nos sustentação para ascender a novos patamares de progresso. A rede é lançada num plano onde vive a heterogeneidade, num mundo que, além de escola, é também fonte inesgotável de recursos onde se pode capturar auxílio de toda a natureza. Vejam que Deus nos proveu de tudo o que é necessário para que nós possamos progredir.
A arte da convivência pacífica demonstra que é importante saber qual é a condição espiritual das pessoas que nos são apresentadas, trazidas ao nosso barco existencial. Dentre elas, nós vamos encontrar as de caráter digno e libado. Outros, mais despreparados ainda, estão presos aos interesses materiais. Algumas, entretanto, já se identificam com os processos de melhoria espiritual. É lógico que todos os que compartilham direta e indiretamente a jornada de nossa vida devem merecer compreensão e serem vistos como irmãos. Devemos estar sempre atentos ao que cada pessoa tem nos oferecer. Entretanto, ainda que guiados pelos valores da moralidade e do conhecimento, temos a liberdade de agir, fato que define a nossa conduta perante a sociedade. O correto é seguir as diretrizes do bem, realizando escolhas acertadas, observando com atenção as pessoas e os acontecimentos, como nos orienta Emmanuel. No livro Encontro Marcado, psicografado por Francisco Cândido Xavier, no capítulo número 16, Deus e Nós. Vejamos o que ele diz. Observem de redor de ti e reconhecerás onde, como e quando Deus te chama em silêncio a colaborar com Ele. Seja no desenvolvimento de boas obras, na sustentação da paciência, na intervenção caridosa em assuntos inquietantes, para que o mal não interrompa a construção do bem, na palavra iluminativa ou na seara do conhecimento superior, habitualmente ameaçada pelo assalto das trevas. Sem dúvida, em lugar algum e em tempo algum, nada conseguiremos, na essência, planejar, organizar, conduzir, instituir ou fazer sem Deus. No entanto, em atividade alguma, não nos é lícito olvidar que Deus igualmente espera por nós. Então, nós temos que ter essa conjugação com Deus. Então, nada do que nós fizermos sem Ele vai ter frutos. E Ele espera que nós possamos começar a caminhar, né, dentro da sua lei, como nos ensinou Jesus, para alcançarmos os objetivos pelos quais nós fomos criados. Então, nós temos que observar mesmo como estão os nossos irmãos ao nosso lado e trabalharmos com serenidade, com equilíbrio. Não importa o momento que nós estejamos vivendo. Passamos por momentos aflitivos hoje, mas temos que permanecer firme com muita fé, com muita segurança em Deus, nosso Pai. Mateus, no capítulo 13, versículo 48, ele diz: E estando cheia a rede, a puxaram para a praia e, assentando-se, apanharam para o cesto os bons, os ruins, porém, lançaram fora. Uma vez arregimentados os valores evolutivos dessa pesca simbólica, a rede é puxada, a fim de dar início ao esforço seletivo. Isso é fato rotineiro no encaminhamento das existências. A cada momento fazemos nossas escolhas, operando nas mais variadas frentes pela seleção de companhias, situações, interesses e desejos. Em consequência, nos deparamos sempre com os resultados do uso do livre-arbítrio, positivo ou negativo. Os pontos positivos são vitórias espirituais que nos fazem ascender a mais um degrau na escala evolutiva. Os resultados negativos são lançados fora, no mar da existência, para que ocorram as devidas retificações no momento apropriado, determinado pela lei de causa e efeito. Essa é uma contextualização da parábola no plano individual. Entretanto, o processo de seleção, simbolizando na triagem dos peixes bons e ruins que o texto evangélico especifica,
pode ser aplicado às transformações que coletivamente acontecem na humanidade. Bom, ele está nos dizendo que os nossos atos individuais, né, quando eles são bons, nós evoluímos, nós subimos na escala evolutiva. Quando eles são maus, nós permanecemos naquele plano em que estamos, porque o espírito, ele não regride, ele sempre progride ou permanece na situação em que está. Nas nossas encarnações, nós vimos com um planejamento específico. Nesse planejamento, nós vamos executar aquilo que precisamos executar. Bem, nós vamos ter méritos, maus, deméritos. Quando nós desencarnamos, nós fazemos essa seleção dos atos que nós fizemos. Coletivamente, também, quando nós todos juntos trabalhamos para o bem, a humanidade evolui. Quando só alguns trabalham, só alguns vão evoluir. Então, os peixes que não conseguiram fazer o trabalho de evolução, que tiveram práticas malignas, esses são lançados fora. Em um tempo, eles reencarnarão para refazer, progredir. Allan Kardec, na Gênese, no capítulo 18, no item 2, ele diz o seguinte: fisicamente, o globo terráqueo ha experimentado transformações que a ciência tem comprovado e que o tornaram sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. De duas maneiras se executa esse duplo progresso. Uma lenta, gradual e insensível. A outra caracterizada por mudanças bruscas, a cada uma das quais corresponde um movimento ascensional mais rápido, que assinala, mediante impressões bem acentuadas, os períodos progressivos da humanidade. Esses movimentos subordinados quanto às particularidades, ao livre-arbítrio dos homens, são, de certo modo, fatias em seu conjunto. As convulsões físicas e morais que presentemente assolam o planeta são indicativas da existência de um estado de transição que a humanidade passa. É preciso, pois, muita prudência no agir, uma vez que as redes do Evangelho foram lançadas a tempo. Se nos mantivermos fiéis aos ensinamentos do Cristo, agora esclarecido pela doutrina espírita, não há razão de temermos os acontecimentos futuros. O bem prevalecerá na terra. A propósito, Jesus nos orienta a pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Está em Lucas, no capítulo 11, versículo 9. Mateus, no capítulo 13, 49, ele diz: assim será na consumação dos séculos, virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. À primeira vista, esse versículo sugere que estamos destinados a aguardar o momento da consumação ou julgamento final, sempre no sentido punitivo. Mas a consumação dos séculos é um fato de natureza evolutiva. Significa apenas o fim de um período e início do outro, marcados pelas inevitáveis transições. Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 17, item 63, vem clarear esta passagem. Tendo que reinar na terra o bem, necessário sejam dela excluídos espíritos endurecidos no mal e que possam acarretar perturbações. Deus permitiu que eles aí permanecessem o tempo que precisavam para se melhorarem. Mas chegado o momento em que, pelo progresso moral de seus habitantes, o globo terráqueo tem que ascender na hierarquia dos mundos,
Interdito será ele como morada a encarnados e desencarnados que não hajam aproveitado os ensinamentos que uns e outros se achavam em condições de aí receber. Serão exilados para mundos inferiores, como foram outrora para a terra os da raça adâmica, vindo substituí-los espíritos melhores. Jesus, como governador do planeta, presidirá essas transformações, auxiliado pelos seus servidores diretos, os espíritos puros, citados como anjos na parábola. Esses prepostos celestiais, por sua vez, contam com o apoio de espíritos esclarecidos, benfeitores e entidades amigas que, assumindo missões e compromissos, como encarnados ou desencarnados, saberão aliviar dores, administrar perturbações e conflitos. Então nós vimos aqui que os mundos progridem, não só os espíritos. Se os espíritos progridem, os mundos também têm que progredir, porque esses espíritos progredindo têm que ir para mundos melhores, não é verdade? Então, este momento em que nós estamos passando é o momento em que está sendo feita essa separação. A Terra chegou no momento em que ela vai progredir. Se ela vai progredir moralmente, não há como aqueles espíritos que não conseguiram progredir, mesmo tendo a possibilidade, mesmo lhe tendo sido dada todas as oportunidades, eles serão então banidos, exilados para outros mundos inferiores, como foram aqueles que vieram de Capela para cá. A raça adâmica é uma delas. Né? No livro Religião dos Espíritos, no capítulo 35, Mensageiros Divinos, Emmanuel nos explica o seguinte: ser-nos-á sempre fácil discernir a presença dos mensageiros divinos ao nosso lado pela rota do bem a que nos induzam. Ainda mesmo que tragam consigo o fulgor solar da vida celeste, sabem acomodar-se ao nosso singelo degrau nas lides da evolução, ensinando-os o caminho da esfera superior. E ainda mesmo se alteiam as culminâncias sublimes da ciência do universo, ocultam a própria grandeza para guiar-nos no justo aproveitamento das possibilidades em nossas mãos. Sem ferir-nos de leve, fazem luz em nossas almas, a fim de que vejamos as chagas de nossas deficiências, de modo a que venhamos saná-las na luta do esforço próprio. Tivemos e temos ainda encarnado no nosso planeta espíritos que estão sempre a nos auxiliar. Mesmo aqueles espíritos que se fazem obscuro, mas é que eles têm um carinho, um amor muito grande, estão sempre buscando nos orientar. Nós precisamos ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, como nos disse Jesus, esses nossos irmãos. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus, capítulo 13, versículo 50. Estão vendo que eles analisam versículo por versículo. Efetivamente, a humanidade terrestre passa por ocorrências difíceis, vivendo sob o impacto de dores e de sacrifícios. Nesse sentido, é sempre válida essa advertência de Paulo aos Coríntios. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins do século. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10 e 11. O pranto e o ranger de dentes são as provações amargas que os espíritos endividados perante Deus e si mesmo deveriam passar. O fogo depurador das reencarnações reparadoras, determinado pela lei de causa e efeito, lhes reajustarão a marcha evolutiva. No momento de transição por que passa o planeta,
caracteriza-se uma aferição de valores morais e de impulsos progressivos da inteligência humana, marcados, sim, por prantos e ranger de dentes, necessário ao processo de transformação da humanidade. Nesse sentido, é preciso aprender a glorificar as tribulações, evitando lamentá-las. Olha que conselho nos deu Paulo e essas explicações sobre o versículo de Paulo. Recordemos que a tribulação produz fortaleza e paciência. E, em verdade, ninguém encontra o tesouro da experiência no pântano da ociosidade. É necessário acordar com o dia, seguindo-lhe o curso brilhante de serviço, nas oportunidades de trabalho que ele nos descortina. A existência terrestre é passagem para a luz eterna, e prosseguir com o Cristo é acompanhar-lhe as pegadas, evitando desvio insidioso. Está no livro Vinha de Luz, essa página, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 142, Tribulações. Nós percebemos então nesse texto que nos foi mostrado sobre os ranger de dentes, que passamos por dificuldades muito grandes, passamos por problemas que fogem ao nosso controle, mas esses problemas foram criados por nós mesmos. Foi a atuação do nosso livre-arbítrio, foram as escolhas que nós fizemos fora do Evangelho de Jesus. E ele vem nos auxiliar com novas encarnações, às vezes muito sofridas, para repararmos e aprendermos. Tanto é que Emmanuel nos diz que nós vamos sair dessas tribulações muito mais fortes e com paciência, porque nós vamos entender o porquê passamos por essas situações. Então vimos, nós, meus queridos irmãos, que essa parábola da rede, ela é de uma atualidade impressionante, não é mesmo? Nós estamos passando pelas dificuldades, sentindo as dores acerbas neste momento pandêmico em que o nosso planeta está passando. É o período da transição planetária. É o período em que os profetas já diziam: os tempos vão chegar, depois os tempos são chegados. E esses tempos chegaram. Aqueles que caminharam dentro das leis divinas, nada devem temer. Aqueles que não caminharam, ainda é tempo de mudar a sua postura, ainda é tempo de mudar o seu comportamento, ainda é tempo de olharmos esse Jesus, não na cruz, mas esse Jesus que é o nosso governador planetário, esse Jesus que está o tempo inteiro trabalhando para levar-nos ao Pai, porque ele disse que nenhuma das suas ovelhas iriam se perder. Ele iria levá-la todas ao Pai. Neste momento em que a Terra passa por este processo, evidentemente muitos espíritos não continuarão na Terra, porque não fizeram por merecer e serão exilados para mundos mais inferiores do que a Terra. E a Terra irá alçar o seu voo conforme foi programado pela espiritualidade superior, pelos Cristos. E esses espíritos ficarão em planetas mais inferiores? Estarão sozinhos? Não. Nenhuma das ovelhas do Pai vai se perder. Serão acompanhados por Jesus ou outro Cristo e eles irão se recuperar. Assim como os capelinos se recuperaram, né? E voltaram, uma grande maioria voltou para o seu planeta de origem, mas passaram por momentos muito difíceis e tiveram que aprender através da dor o que não aprenderam através do amor. Nós temos uma página ainda muito bela que nos trouxe o nosso querido irmão Caibar Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus. Na primeira edição, em 1928, é sobre esta parábola da rede. E ele diz assim: o fim do mundo é o característico dos tempos em que estamos, destes tempos em que a própria fé
é encontrada com muita dificuldade nos corações. Tempo em que a lealdade, a sinceridade, a verdadeira afeição, o amor, a verdade, andam obscurecido nas almas, tempos de discórdia, de ódio, de confusão tal, que até os próprios escolhidos periclitam. Agora ele faz uma explicação sobre esses escolhidos. Ele diz assim: entende-se por escolhido aquele que, pela vivência cristã, já se libertou em grande parte do reino do mundo, não obstante periclita. Ainda pode cair. Dom de advertência do apóstolo Paulo: aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe não caia. Está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 12. Então, mesmo aqueles que estão caminhando dentro do Evangelho, tomem cuidado, permaneçam sérios, vigilantes, orando para não cair. Porque esses momentos são momentos muito complicados, essa transição. E nós podemos constatar isso hoje no nosso planeta Terra. Quantas discussões estéreis, quantas acusações entre políticos, entre pessoas de religiões diferentes, das mesmas religiões que discordam de algumas coisas. Quanto desamor ainda nós temos neste momento aqui no nosso planeta. As pessoas que não concordam, umas que não querem se vacinar, outras que querem se vacinar, uns são contra, outros a favor. A aglomeração que ninguém respeita, não é? Nós ainda temos muitas dificuldades. E tem pessoas que fazem questionamentos, criam conceitos sobre essas situações confusas que nós estamos vivendo, que se nós não estivermos firmes, baseados na lei de amor do Evangelho de Jesus, nós vacilamos. E é aí que Paulo está dizendo: tome cuidado, porque você pode cair. Né? Permaneçamos firmes. É o fim do mundo velho, é o advento do mundo novo, é uma fase que se extingue para dar lugar a outra que vem nascendo. Não é o fim do mundo como alguns o têm entendido, mas sim o fim dos costumes com os seus usos, suas praxes, seus convencionalismos, sua ciência, sua filosofia, sua religião. É uma fase do nosso mundo que ficará gravada nas páginas da história com letras indeléveis, inapagáveis, encerrando um ciclo de existência da humanidade e abrindo outra página em branco, mas trazendo no alto o novo programa da vida. A rede cheia de peixes de toda espécie representa a lei suprema que, ministrada a todos, sem exceção, sejam gregos ou gentios, vem trazendo ao tribunal do Cristo gente de toda espécie, bons, medianos e maus, para serem julgados de acordo com as suas obras. Os anjos são os espíritos superiores, e quem está afeto, a quem está afeto o poder do julgamento. A fornalha de dor é o símbolo dos mundos inferiores, onde os maus têm de se depurar entre lágrimas e dores, para atingirem uma esfera melhor. Contudo, não se julgue que esta parábola seja para os outros. Essa é uma advertência muito boa. Contudo, não se julgue que esta parábola seja para os outros, que não os espíritas ou os crentes no espiritismo. Parece-nos até que os afeta primeiro que a todos os demais, pois que se acham dentro da rede tecida pela pregação dos espíritos no mundo todo. Quer dizer que não vale só conhecer, é preciso também praticar. Não vale estar dentro da rede, é indispensável ser bom. Os que conhecem o amor e não têm amor, os que exigem a lealdade e a sinceridade, mas não a praticam, os que clamam por indulgência e não são indulgentes, os que anunciam humildade, mas se elevam aos primeiros lugares, deixando o banco dos discípulos para se sentarem na cadeira do mestre, todos esses, e ainda mais os pejuros, que são os infiéis,
os convencionalistas, os tíbios, que são os sem força, e os subservientes, aqueles que atendem a tudo, não poderão ter a cotação dos bons, dos humildes, dos que têm o coração reto, dos que cultivam o amor pelo amor, a fé pelo seu valor progressivo e trabalham pela verdade para terem liberdade. A parábola da rede é a última da série das 7 parábolas que o Mestre propôs a seus discípulos. Por isso o apóstolo, ao publicá-la no seu evangelho, conservou a expressão que o Cristo lhe deu ao propor. Finalmente, ela é a chave com que Jesus quis fechar naqueles corações o ensino alegórico que lhe havia transmitido. Ensino bastante explicativo do reino dos céus, com todas as suas prerrogativas. Então nós vimos, meus queridos irmãos, que parábola linda, quanto significado e onde nós vamos nos encaixar. Vamos fazer uma análise e verificarmos aonde estamos. Se não estamos bem, vamos apressar o passo, conhecer o Evangelho e praticá-lo, porque como Caibar Schutz nos disse aqui, não vale só conhecer, é preciso também praticar. Não vale também estar dentro da rede, é indispensável ser bom. Então, que Jesus nos oriente, que nós aceitemos esta orientação, procuremos ser bom. Fiquem na paz de Jesus.